Olá pessoal, o tema da aula de hoje é equação geral da reta por meio de dois pontos. Eu quis colocar em vermelho esses dois itens, daqui a pouco eu explico por quê. Eu já vou explicar por que desse daqui, tá bom? Olha só, vamos supor que eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Então, tem uma proposição na matemática que diz que com dois pontos passa uma única reta. Vou botar um pouquinho torta. Peraí. Entre dois pontos passa uma única reta. Não é possível ter uma outra reta passando por aqui que não seja ela mesma, tá? Então assim, não tem como ter uma outra reta por aqui, porque isso aqui não é reta que passe por esses dois pontos. Então, essa é uma definição clássica da matemática. Eu tenho dois pontos. Destes dois pontos, só é possível passar uma reta. Não é possível passar mais retas aqui. Porque se tiver mais retas, o que vai acontecer? É a mesma reta, ó. Tá bom? Tudo bem, então isso aqui é uma verdade na matemática incontestável. Tá? Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui um plano cartesiano. Então, um plano cartesiano. O eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Certo? Então, aqui. Eixo x, abscissa, eixo y, ordenada. Então, o que acontece? A matéria que estamos estudando, né, de forma geral, se chama geometria analítica. Então, a geometria analítica, ela transforma a geometria comum na álgebra. E o que é a álgebra? É trabalhar com equações. Então, é possível eu tendo dois pontos, um ponto A e um ponto B, e encontrar uma equação dessa reta. Tá? Porque eu sei que com dois pontos eu consigo encontrar uma reta. Com a geometria analítica, essa reta é representada por uma equação. Tá bom? Então, vamos supor que nesse exemplo que eu estou dando aqui, aqui no ponto A, aqui, tá? Aqui é 3. Vamos supor que aqui no Y é 4. Vamos supor que aqui no B é 5. E vamos supor que aqui é 6. Tá? O que acontece aqui? Eu consigo encontrar uma equação da reta para isso? Eu consigo. Existe uma fórmula. Que fórmula é essa daí? Então, olha só. A fórmula da equação geral da reta, por meio de dois pontos. Então, por isso que aqui se chama por meio de dois pontos. Com dois pontos, eu consigo encontrar uma equação da reta. Então, qual que é essa fórmula? A fórmula é assim, ó. x1, y1, x2, y2. E eu vou colocar de vermelho aqui. x, y, 1, 1, 1. O que isso quer dizer, né? Essa parte em preto vai mudar dependendo do exercício. Essa parte em vermelho vai sempre ser a mesma. Não muda dependendo do exercício, não muda. Tá? Então, o que eu tenho aqui? O ponto A é o quê? 3 no x, 4 no y. O ponto B,
5 no x, 6 no y. Então, na hora de colocar aqui, o que eu vou ter? Eu tenho x1, x2. Aqui eu tenho y1, y2. Resolvendo aqui, ó. Então, resolvendo essa equação. Olha só, x1, quanto vale x1? Vale 3. x2, quanto vale x2? Vale 5. E esse x de baixo copia porque é da fórmula. y1 é 4. y2, 6. E o y aqui eu copio. Coloco o número 1. Como resolvo esse tipo de conta? Por meio de determinante. O que é o determinante? Copia a primeira e a segunda coluna. E aí, como resolve? Deixa aqui. Então, eu tenho que multiplicar assim, né? Multiplicando dessa maneira. Então, 3 vezes 6, 18. Vezes 1, 18. 4 vezes 1, 4. Vezes x, 4x. 1 vezes 5, 5. Vezes y, 5y. Tudo bem, já fiz a primeira parte. O que acontece agora? Eu tenho que multiplicar desse lado. Não pode esquecer que desse lado, aqui no canto, tem um negativo escondido. Então, continuando a conta aqui. 1 vezes 6, 6. Vezes x, 6x. Com o negativo, menos 6x. Agora o próximo. 3 vezes 1, 3. Vezes y, 3y. Com o negativo, menos 3y. 4 vezes 5, 20. Vezes 1, 20. Com o negativo, menos 20. Certo? Eu só esqueci de falar que essa fórmula ela é sempre igual a zero. Tá, pessoal? Então aqui tem o igual a zero, aqui não vai caber. Então, qual é a regra aqui? Eu só posso somar ou subtrair x com x, y com y e número com número. Eu começo com x, tá? Então, 4x menos 6x. Menos 2x. Agora o y. 5y menos 3y. 2y. E por último, 18 menos 20. Menos 2. Igual a zero. Aí não esquece que é tudo igual a zero, tá, pessoal? Por causa da fórmula. É só um detalhe em uma equação. Se todos os números dá para dividir por algum número, eu devo dividi-lo, tá? Então, todos os números aqui, inclusive o zero, dá para dividir por 2. Então, eu posso dividir, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui, 2 dividido por 2 dá x. 2 dividido por 2, y, ou simplesmente y. E 2 dividido por 2, 1. E 0 dividido por 2, 0. Então, eu cheguei na equação da reta. Eu consegui encontrar uma equação. Ó. Isso aqui é uma equação. Só um detalhe para explicar. Por que se chama equação geral da reta? Tem uma explicação aqui. Por que se chama equação geral da reta? Se você observar... Aqui, opa, deixa eu apagar isso. Se você observar, o x... Ó, numa equação eu tenho a primeira parte e a segunda parte que é do lado do zero. Equação geral, o x, o y e o número estão tudo desse lado. Ó. E o outro lado só me resta o zero. Isso é uma equação geral. Mais para frente a gente vai ver reduzida que não é assim. Tem alguns elementos aqui que estão do outro lado. Tá bom, pessoal?
E é isso.